tarde. Visão Plural, o mundo na visão do cidadão do mundo. A cada semana você, através de um Cicerone especial, percorre um país em todos os seus aspectos. Hoje nós vamos até um país da Europa Oriental, considerado o celeiro do mundo, o terceiro país que produz grãos em todo o mundo e é o maior da Europa Oriental. Vamos lá até Kiev, na Ucrânia. Bem, está conosco, representando a Ucrânia, o cônsul Valery Grigorach, que nos deu a honra de comparecer hoje para conversar conosco a respeito do seu país. O senhor, essa é a sua posição diplomática, representação diplomática primeira, ou o senhor vem de outras? A minha de quarta. A quarta? Quais foram as outras? As outras foram Egito, depois Brasil, Egito e quarta... A quarta vez no Brasil? Não, segunda vez, mas quarta posição diplomática. Quarta diplomática. A sua origem profissional é diplomata, não? Sim. Sim. Qual é, na vida do diplomata, qual é essa mudança? Uma vez está num país, outra vez está no outro. Quais são os reflexos? O aprendizado? Normalmente, na carreira diplomática, diplomata, cada 4 anos muda país. Uhum. Só isso. Só 4 anos? 4 ou 5 anos, mais ou menos. E aí vocês têm que se adaptar? Se adaptamos. Que bom. Bem, vamos falar um pouco da história da Ucrânia através de 3 mapas que nós vamos ver agora, e depois desses mapas o cônsul Valery vai nos dar um panorama geral da evolução histórica da Ucrânia. Vamos lá, o primeiro, quando a Hungria fazia parte... A Hungria não, a Ucrânia, desculpe, fazia parte do Império Otomano. Depois, ela fez parte do Império da União das Repúblicas Soviéticas, isso até 91. E depois, em 1991, ela ficou independente. Essa história de conquistas e independências, quais são os resíduos que ficaram na história da Ucrânia? A Ucrânia hoje ela tem vários descendentes, a língua é ucraniana, mas os russos também é muito falado no país. O que o senhor tem a me dizer sobre o resultado dessas etapas históricas que sofreu a Ucrânia? Na realidade, a história da Ucrânia é uma história milenar. E podemos fazer mais ou menos 5 etapas da história da Ucrânia. 5 etapas? 5 etapas, na minha opinião, sim. Porque a primeira etapa é onde o Estado da Ucrânia, de províncias ucranianas começaram a fazer Estado, começou no fim do século VIII. Uhum. Mais ou menos 890, ano 890, quando foi formado o Principado Kievska-Rus, o Rus de Kiev. E essa era uma unificação dos principados, e que este território foi expandido para 1,5 milhão quilômetros quadrados. Sim. Um império assim, mais grande império na Europa naquela época. Perfeito. Mas depois, no século XIII, esse território foi desmembrado. Sim. E o centro centro histórico foi transferido para o ocidente da Ucrânia. No Império Principado de Galícia, de Galícia e Volyn. Sim. E como centro, cidade de Lviv. Isso foi a segunda etapa? A segunda etapa, sim. E a terceira?
A terceira etapa era uma época de cosacos. Os cruzados. Cosacos. Militantes ucranianos, que o centro desses militantes foi no província, onde tem agora a província Zaporizhia, no Dnipro, onde esses cosacos faziam parte, esse território fazia parte no então período da Polônia. Sim. Porque o território da Ucrânia foi ocupado pela Polônia. Perfeito. E os cosacos, os militantes, eles defenderam a população ucraniana. Perfeito. Que fazia parte desse principado desse território. Desse território, sim. Bem, e o outro? Depois, esses territórios foram divididos entre Austro-Húngaro e Rússia. Sim. E depois desse período foi território de época de socialismo da União Soviética, da Rússia e da União Soviética, sim. Porque na parte da Ucrânia foi formada uma república socialista da Ucrânia, e que depois, no ano 1922, entrou como república ucraniana na União Soviética. Perfeito. E aí, em 1991, houve a independência da Ucrânia. Sim. Bem, vamos começar então a fazer uma visita. Vocês vão começar a ver, através de alguns vídeos, esse país fabuloso que tem essa história tão intensa e tão conflituosa que o cônsul Valéry nos explicou até agora. Vamos lá. Ukraine. Once upon a time, somewhere among the mountain torrents and boundless plains, where all the roads cross, the first colorful fragments were tessellated in the mosaics of this land. And over hundreds of centuries, every people added a story to fill up this manifold image. Ancient Triphylia settlers enriched it with deep traditions. Nomadic tribes let it feel the universe move. The Slavs turned it into a great cultural center. And Ukrainian Cossacks instilled in it the spirit of freedom. A worldwide center of orthodoxy, Ukraine greets and respects every religion of the planet. A nodal point of science and education, it is surrounded with amazing stories and legends. Here are the cities where architecture is in dialogue with nature, where different styles blend in the capricious combinations of the Middle Ages and Art Nouveau, the Soviet Classicism and Cossack Baroque. Bem, esse país maravilhoso, só para os brasileiros que são mulherengos, tem mais mulheres do que homens. É uma população que está espalhada por vários territórios, várias províncias, como eles chamam, e essas províncias são 24, são oblast, são 24 e tem 459 cidades e 28 mil vilas. É um país que tem uma organização muito interessante. O regime é presidencialista, parlamentarismo. O presidente é eleito de 5 em 5 anos, pelo prazo de 5 anos, e não mais que 2 mandatos sucessivos. Bem, e uma característica, a malha ferroviária é considerada uma das melhores do país, da Europa, e atende a todo o país.
É verdade ou mentira o que eu contei? É verdade, sim. Porque Malha, nós temos 22 mil quilômetros de ferrovias, 170 mil de vias, autovias, e temos também 36 mil quilômetros de gasodutos. De gasodutos. Gasodutos. Bem, Porque gás proveniente da Rússia está transportado pelos estes gasodutos para a Europa. Nós vamos falar desse assunto mais na frente, mas só para saber, a Rússia, a Europa, depende do gás natural, do carvão e do petróleo da Rússia. E esse gás natural da Ucrânia passa pela Ucrânia para todos os países da Europa. Nós vamos mostrar depois, mais na frente, depois de vocês conhecerem um pouquinho as cidades da Ucrânia. Vamos lá, através de um outro vídeo, ver as cidades ucranianas. And finally, all the tiny creeks and deep rivers rush to the spiritual stronghold of Ukraine, to eternal Kyiv, the city of parks and golden domes. On the banks of the river Dnipro still remembers pagan idols and first Christians of Kievan Rus. The inimitable fusion of cultures, the inevitable coexistence of Eastern and Western mentalities. This is all about Ukraine, an exclusive and exotic land in the very heart of Europe. A maior parte das terras da Ucrânia são planícies, por isso que ela é uma grande produtora de grãos, a terceira maior do mundo e a primeira da Europa. A sua área só perde para a Rússia. Como a Rússia está meia parte na Europa, meia parte na Ásia, a Ucrânia é a área maior após a Rússia de toda a Europa central ou não. Bem, as temperaturas médias oscilam do inverno de 8 a 12 graus. Inverno sim, 8 a 12 graus. Mas verão, temperatura mais ou menos de 25 a 30 graus. E o fuso horário em relação ao Brasil, qual é? Fuso horário 4 horas no inverno e 6 horas no verão. 6 horas no verão. Sim. E agora, por exemplo, agora é 6 horas. 6 horas, nessa época 6 horas. Porque na Ucrânia é verão, agosto é verão. Agosto é verão. Quais são os hábitos da população no verão? Ela viaja muito? Como é que é? No verão, principalmente os meses julho e agosto, as férias. As férias na Ucrânia, muita gente viaja para o exterior. Principalmente agora, quando os ucranianos podem viajar para a Europa sem vistos. Perfeito. E tem possibilidade agora, só para comprar passagem sem visto, você pode, dentro de 5 ou 6 horas, estar na Europa. Uhum. Por exemplo, na República Tcheca, na Polônia, na qualquer parte dessa Europa. Qualquer país desse país. Mas a Ucrânia fica numa posição geográfica próximo da Romênia, da Hungria, da Moldávia, da Polônia, da Bielorrússia e da Rússia. Da Rússia, sim. Essa é a configuração dos vizinhos. Sim, por perímetro da Ucrânia, por perímetro é 4.000 e mais ou menos 500 quilômetros. Qual é a moeda da Ucrânia? A moeda é hryvnia. Grivnia. E ela, qual é a paridade dela com o dólar? Ou euro, por exemplo? Como agora, paridade por
$1 você paga 26 hryvnias. É Banco Central da Ucrânia. E tem salário médio, salário mínimo? Claro. Qual é? Agora, salário médio tem 260, $300 por mês. O que dá mais ou menos... Em reais? É mais ou menos 1.800. 1.800 mais ou menos. Sim. Agora, tem uma coisa muito interessante. O ucraniano, a língua ucraniana, ela domina o país, só que é uma parcela russa muito significativa. E a religião de vocês são cristãos ortodoxos? Cristãos ortodoxos, mas também cristãos ortodoxos cristãos ortodoxos. Ucrânia teve esta religião em 1988 pelo príncipe Vladimir. Sim. Então, essa religião começou desde o século IX, final do século IX. Então esse cristianismo deu início para a vida religiosa da Ucrânia, do nosso país. Mas, além de cristãos ortodoxos, temos também cristãos gregos, católicos e católicos. Também tem muçulmanos, protestantes e outros. Agora, vocês têm o segundo maior exército da Europa. Não é isso? Ou estou errado? Eu li. A Ucrânia tinha o terceiro arsenal bélico no mundo, no início dos anos 90. Sim. 90 do nosso século, do século XX. Sim. Mas a Ucrânia depois renunciou a esse arsenal nuclear e ficou o primeiro país no mundo que renunciou a esse arsenal. Quer dizer, que abriu mão de ter um exército tão poderoso. Sim. Mas mesmo assim é o segundo da Europa. Bem, vamos conhecer agora um pouco a chamada Ucrânia moderna, através de um vídeo que vai nos mostrar essa pujança desse país que tem uma tradição maravilhosa. Ukraine bids you welcome to our grand, beautiful, and hospitable country. Here you'll discover a side of Europe you've never seen before and will never forget. In the eastern part of Europe, between the Carpathian Mountains, the Black Sea, and the Eurasian Plain, awaits your discovery, one of Europe's largest countries, Ukraine. Os brasileiros acham que a Ucrânia é muito distante e não tem nenhuma relação com o Brasil. Nós vamos mostrar agora que isso é mentira. Em 1920, 1.500 ucranianos vieram para o Brasil e se instalaram numa cidade do Paraná chamada Prudentópolis. E nós vamos mostrar agora. Ali fica, no Paraná. Prudentópolis fica distante de Curitiba. Olha lá, Campo Largo, Prudentópolis. E agora vamos ver um pequeno vídeo da chegada desses ucranianos ao Brasil. Боже, відповідай, скільки себе я шукаю, і де життя цього край. Дякую за це життя, за зірки, за буття, за це сонце і за наших матерів. І надію. Bem,
vocês viram que é importante. Há uma tradição lá em Prudentópolis que é 80% da população de Prudentópolis, que é homenagem ao ex-presidente Prudente de Moraes, faz aqueles ovos decorados, como é o nome? Písanka. Písanka, maravilha. Olha lá, olha lá. Olha que coisa linda. Esses ovos é uma técnica apurada, artística, maravilhosa. Qual é a tradição da feitura desses ovos? Esses ovos dão uma fertilidade de povo ucraniano, uma grandeza do povo ucraniano. Todos todas as tradições culturais da Ucrânia. Abrange a fertilidade Sim. e as tradições culturais da Ucrânia. Bem, muita gente acha que não conhece a Ucrânia, mas há dois acontecimentos que eu não posso deixar de registrar que levaram a Ucrânia a ser conhecida no mundo. O primeiro acontecimento ocorreu em 1986, que foi a tragédia de Chernobyl. Essa tragédia que vocês estão vendo nessas fotos ocorreu quando a Ucrânia era ainda controlada pela União Soviética. Morreu muita gente e esse local hoje está abandonado, mas chega até a cidade de Plita. Como é que é o nome da cidade? Pripyat. E essa cidade fica a poucos quilômetros da usina, e essa hoje é uma cidade fantasma. Ninguém vai para lá, mas me contaram que há excursões turísticas para lá e que são controladas, é verdade ou não? Sim, agora é parte controlada, essa é uma zona fechada, mas agora essa usina atômica já foi fechada como sarcófago. Pela ajuda dos países europeus, nós conseguimos fechar essa usina como sarcófago. Sim. Como concreto. Muito bem. Agora um outro episódio, esse de 2014, que é uma queda de braço entre a União Europeia e a Rússia. E essa queda de braço fez com que a Ucrânia perdesse a Crimeia para a Rússia. Esse episódio levou todo mundo a saber do que aconteceu, isso muito tempo depois da Revolução Laranja. Agora vamos falar da economia, da educação e um pouco a respeito da agricultura. Bem, a agricultura de vocês é muito diversificada. Diversificada, sim. Vocês produzem o quê? Produzimos milho, produzimos girassol, produzimos trigo, produzimos aves, soja, digamos assim, cereais. Cereais. Porque, por exemplo, em 2016, a Ucrânia produziu 56 milhões de toneladas de cereais no total. E vocês exportam para onde? E nós exportamos para os países árabes, para países asiáticos, também para alguns países da Europa do Leste. Mas por isso vocês têm uma indústria química também de fertilizantes minerais muito importante. Fertilizantes minerais também exportamos. Uma das pautas principais de exportação de fertilizantes é do Brasil. O Brasil importa fertilizantes ucranianos. A pauta de exportação Brasil e vocês, como é que ela é? Agora, infelizmente, esse comércio entre Brasil e Ucrânia diminuiu nos últimos 3 anos. Mas eu lembro que nos anos até o ano 2014, 2013, comércio entre Brasil e Ucrânia era na faixa $1 bilhão e 20 milhões de dólares anuais. A siderurgia também é muito importante. Sim. Quer dizer, a mineração, a siderurgia, a indústria química, a agricultura
Educação. Educação também é um setor muito importante, porque ucranianos, na realidade, 99% da população da Ucrânia é alfabetizada. E 70% da população tem educação universitária ou superior ou média, digamos assim. Quer dizer, você está dizendo que a educação é uma coisa importante, o Estado provém e também você tem uma baixo analfabetismo. 99% da população da Ucrânia é alfabetizada. É alfabetizada. Sim. Agora tem um aspecto interessante que é o alfabeto que vocês usam. Vamos ouvir aqui o alfabeto cirílico, tá? Explica a língua escrita é uma, falada é outra. Me explica um pouquinho por que é o alfabeto cirílico. Só vocês têm esse alfabeto ou não? Mas esse alfabeto parece um alfabeto grego. Não, um pouco é grego, um pouco de vocês. Então falhou o Google. Então conta um pouquinho sobre o alfabeto de vocês. Por que vocês têm um alfabeto diferente de todo mundo? O nosso alfabeto é cirílico, porque Cirilo e Mefodi, eles que fizeram esse alfabeto para a população daquele território. Isso aconteceu quando? Isso aconteceu no 1111, mais 1200 anos. E isso ficou marcado na cultura de vocês? Sim. E aí mas vocês escrevem de um jeito e falam de outro, não? Não, nós falamos ucraniano, escrevemos ucraniano. Sim. Sim. Agora há outros países naquela região que usam o mesmo alfabeto, não? Não. Por exemplo, na Bielorrússia, na Rússia, eles usam seu alfabeto, mas letras parecidas. Parecidas? Sim. E para a criança aprender na escola, ele aprende só o alfabeto cirílico ou ele também aprende a escrita, vamos dizer, latina? Não, a criança na escola aprende língua ucraniana e alfabeto ucraniano. Uhum. Alfabeto ucraniano, língua ucraniana. Mas também aprende língua estrangeira. Agora, nas escolas ucranianas, aprendem principalmente a língua inglesa, porque inglês virou uma língua... Idioma universal. Universal, sim. Por isso, agora, os últimos 4 ou 5 anos, na Ucrânia, aprendem nas escolas, nas universidades, a língua inglesa também. Fala um pouquinho da ciência e tecnologia, como é que é? Qual é a posição de vocês em termos de ciência e tecnologia? Há um acordo Brasil-Ucrânia para usar o Centro Espacial do Maranhão, de Alcântara, que vai e volta, muda governo no Brasil, eles retomam e não retomam. Como é que foi esse acordo? Esse acordo funcionava até 2012, mais ou menos. Mas depois foi fechado porque, não sei, alguns acontecimentos históricos na Ucrânia e no Brasil, esse acordo um pouco parou. Mas agora já começamos também começaram de novo a renovar esse acordo, porque nós achamos que programa aeroespacial entre Brasil e Ucrânia tem prosperidade, tem é importante, mas o governo brasileiro corta verbas para ciência e tecnologia, o governo brasileiro, com essas oscilações horríveis dos vários governos incompetentes, então não se leva avante aquilo que seria bom
na questão espacial, tanto entre a Ucrânia e para o Brasil. Então, isso fica uma coisa uma zona cinza, na verdade. Até 2005 foi criada uma comissão, uma empresa, joint venture, que cuidava disso, sim. E em planos eram lançamentos dos satélites brasileiros com tecnologia ucraniana, como satélites brasileiros com mísseis ucranianos. E esse projeto foi realizado no estado de Maranhão, sim. Porque esse ponto é muito... O Maranhão fica num ponto importante do Equador, sim. Esse ponto é importante economicamente porque tem 35% de uso de combustíveis. Diminui o uso de combustível. E dá. Eu conheço o assunto porque o Marco Antônio Raupp, que foi presidente do INPE, depois virou ministro da Ciência e Tecnologia, foi quem começou esse projeto na gestão do ministro Renato Acha, que foi no governo Sarney, que instalou no Brasil o Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu tive o prazer de participar da equipe, por isso que eu conheço essa questão. Vamos agora dar um mergulho na cultura ucraniana, que vocês vão, obviamente, ficarem embasbacados com o que vocês vão ver. Vamos lá, a cultura ucraniana. Fanta. The oldest works of art were made in Ukraine by the people of the enigmatic and ancient Trypillian culture. Goddess sculptures, advanced ceramic designs, sacred symbols. From that point, the country began making its contribution to world culture that is on display in Ukraine's many museums and art galleries. Ukraine's ancient art calling card is the golden pectoral breastplate of a Scythian king whose name has been lost, a masterpiece of jewelry complete with ancient calendar and cosmological worldview. Wonderful icons and religious art came later, from intricate Byzantine icons to early 20th century frescoes. Once you've seen, you'll never forget the wooden angels of Ioan Pinzel, Ukraine's Michelangelo. Alongside classical and canonical art, there is folk art, like Petrikiuski decorative painting in batik, and the naive art masterpieces by Maria Primachenko, whom Picasso called an ingenious woman. A cultura de vocês é uma cultura, vamos dizer, é um mix de várias culturas que passaram pela Ucrânia, deixaram sua marca. Mas vocês têm uma riqueza cultural muito interessante. Essa riqueza cultural é preservada pelo governo ou não? Claro que cada governo preserva as tradições, as culturais de cada país. Por isso, a cultura tem uma grande importância para o nosso governo para continuar a preservar esses... E o povo vamos dizer, ele cultiva a cultura do seu país ou não? Cultiva, claro que cultiva, porque tem, apesar das tradições culturais... vamos dizer, a pergunta seria mal formulada. Vocês têm uma cultura diferenciada para cada uma das províncias de vocês ou não? Sim, porque como a Ucrânia tem 24 províncias, por exemplo, a cultura diferenciada, por exemplo, no parte ocidental da Ucrânia, a cultura um pouco mais ocidental dos países de Europa Oriental, sim? Perfeito. Mas no parte leste da Ucrânia, mais cultura parecida com as culturas da Rússia, da Bielorrússia. Dali dos vizinhos. Dos vizinhos. A influência dos vizinhos. Influência dos vizinhos. A cultura do sul da Ucrânia também influência de parte da Turquia, influência daquele período quando a Ucrânia fazia parte do período otomano, sim.
Agora tem uma questão que nenhum país deixa de mostrar no seu dia a dia, que é o tema que o próximo vídeo vai abordar, que são as tradições que permeiam o dia a dia da população da Ucrânia. Vamos lá. And traditions. The never-ending bazaar of crafts, costumes, folklore, and rituals are an important part of the Ukraine experience. Authentic weddings with folk traditions, ancient costumes, and sacred nuptial rites have all been preserved in the Ukrainian Carpathian Mountains and the thick forests of the Polisia region. Traditional folk craftsmanship is practiced to this day. Works of pottery, blacksmithing, doll making, carpet weaving, and embroidery all make wonderful souvenirs and mementos of days gone by. Esse mergulho que nós demos agora mostrou aspectos de que área da... As áreas de parte ocidental da Ucrânia. Ocidental se refere mais próximo da Polônia, da República Tcheca, daquela região, da Hungria, assim. E o inverno violento, hein? Mais ou menos. Mais ou menos. De 20 graus, 15 graus negativos. A sua região qual é? Isso de Kiev, da capital da Ucrânia. De Kiev? De Kiev, sim. Tá. Agora vamos falar de uma coisa que todo mundo adora e está na moda no Brasil e no mundo, que é a gastronomia. E aí vamos tentar explicar, olha só, a gastronomia espalhada pelo país. Vamos olhar os pratos, ficar com água na boca, porque nós vamos ver coisas maravilhosas a respeito da gastronomia. Desses pratos que nós vimos, quais são os pratos mais significativos do dia a dia do ucraniano? Acho que é um prato borsch. Borsch? É uma sopa de beterraba com legumes, sim, e com carne. Sim. É uma comida principal dos ucranianos, porque essa comida dá força principalmente para homens. Ela é fertilidade. Fertilidade. Fertilidade para os homens. Muito bom. Isso no país inteiro, mas alguma comida que seja mais particular de alguma área da Ucrânia, não? Mais ou menos, por exemplo, na maioria parte da Ucrânia comem mais ou menos borsch. É um prato principal. É a feijoada de vocês. É a feijoada, se podemos dizer assim. Agora, como brasileira. A estrutura turística de vocês é boa ou não? A infraestrutura turística? Sim, claro, a Ucrânia é um país turístico. Nós temos muitas partes turísticas, como principalmente Kiev, como áreas montanhosas de Ucrânia Ocidental, de Cárpatos, montanhas Cárpatos. Tem também no sul da Ucrânia, onde tem acesso a Mar Negro. Vocês têm o Mar Negro e um outro mar que é o... Azov. Mar Azov. Mar Azov. Sim. Ucrânia banha-se por Mar Negro e por Mar Azov. E no verão, vocês não têm praia? Temos praia. Tem praia? Tem praia Mar Negro. Do Mar Negro tem praia? Sim. E no Mar Negro... Mar Azov também tem praia. Mas são praias de fácil acesso ou são aquelas praias difíceis da população frequentar?
Não, praias abertas para a população. Não, sem problema sem nenhum? problema nenhum. E o ucraniano tem o hábito de frequentar a praia ou não? Ou prefere piscina? Não, o ucraniano tem o hábito de frequentar mar. Mar, sim. Muitos não gostam de piscina. Não gostam de piscina. Os investidores internacionais estão investindo na Ucrânia ou não? Na parte turística? É. Sim, tem investimentos, principalmente próprios ucranianos que já têm experiência, que trabalhavam nos países europeus e voltaram para a Ucrânia, já começaram a investir no turismo na Ucrânia. Por exemplo, no mar, por exemplo, temos umas bases turísticas para receber os turistas de todo o país. Também temos bases turísticas nas montanhas de Cárpatos, bases turísticas principalmente de inverno, onde tem os esportes de inverno. Esportes de inverno, sim. Agora, do pessoal do planeta Terra, quais são o turista que vai para lá? São dos países vizinhos ou tem outro tipo de turista que procura a Ucrânia? A Ucrânia nós abrimos país para todos os turistas e principalmente muitos turistas europeus agora querem visitar a Ucrânia. Os turistas da Europa, Europa em geral. Em geral, sim. Perfeito. Agora vamos dar um mergulho no esporte. Bem, só para vocês saberem, 100 jogadores brasileiros moram e trabalham na Ucrânia. Um deles é o Dentinho, que foi jogador do Corinthians, que casou com a Dani Rocha, que é a chamada artisticamente a mulher... como é o nome? Agora deu... Hã? Era a mulher Samambaia. O Sérgio Oliveira está me cantando que eu tinha esquecido. A mulher Samambaia era a beleza do programa Pânico no seu auge. O Dentinho casou com ela, foram para a Ucrânia, ele joga no Shakhtar Donetsk. Alguns times lá, eu vou até lembrar, os times principais lá é o Shakhtar Donetsk, o Metropolis, quem mais? Tem mais um. Tem mais um, o Dinamo de Kiev, não é? Quem mais? E tem mais um, o Metalist e o Dinamo de Kiev são os principais. Bem, nós vamos agora dar um mergulho no esporte, começando com o futebol e mostrando os grandes ídolos esportivos que a Ucrânia tem. Vamos lá. Modern stadiums bring sports and entertainment to tens of thousands of fans. Thanks to the success of its national league, Ukraine, together with Poland, won the hosting rights for the European Football Championship in 2012. Come and join in the spirit of victory and triumph. Esse Oleh Blokhin, escolhido como o grande jogador de todos os tempos na Ucrânia. É o maior nome. Esse Andrei Shevchenko, que jogou no Milan. Esse aí, Anatoly Timoshenko, que foi na seleção da Copa 2016. O outro é o Vladimir Klitschko. Tá, que é o nadador, não é? Pugilista, desculpe. Depois Sergei Bubka, que foi ministro, chegou a ministro, e depois, finalmente, tem o jogador atual, que é esse Konoplyanka, que joga atualmente no futebol europeu. Então, esses são os grandes nomes do esporte da Ucrânia e que você conhece, mas não liga o nome à pessoa. Bem, o nosso programa está chegando ao final, mas eu não posso deixar de me despedir. Vou voltar a falar com vocês, mas vamos mostrar um pouco
a Ucrânia noturna. A Ucrânia noturna que vocês vão ficar encantados. Sempre uma cidade à noite é um outro cenário. Pode ser isso em Buenos Aires, pode ser isso em Roma, pode ser em Budapeste. Na Ucrânia não é diferente. Vamos ver as cidades noturnas. Vocês viram que beleza são as cidades da Ucrânia na sua visão noturna. Quando eu falei do Dentinho, que jogou no Corinthians, que está lá com a chamada Mulher Samambaia, a Dani Rocha, esqueci de lembrar que tem o Edmar, que joga na seleção, ele se naturalizou ucraniano e joga na seleção da Ucrânia. É um jogador importantíssimo na Ucrânia, que saiu do Brasil, foi para lá e venceu. O nosso cônsul Valeri tem algumas informações interessantes sobre jogadores brasileiros lá na Ucrânia. Conta um pouquinho. Eu lembrei porque no ano 1998 comecei a trabalhar no Brasil, aqui, em Curitiba, no Consulado Geral da Ucrânia em Curitiba. E o primeiro jogador brasileiro que recebeu visto ucraniano era Diogo. Diogo, um jogador da Internacional de Porto Alegre. De Porto Alegre. Se ele deu primeiro visto para jogador brasileiro para ir para a Ucrânia jogar no clube Dinamo de Kiev. Dinamo de Kiev. Sim. Que beleza. Qual é a comunidade, além de Prudentópolis, qual é a comunidade no Brasil ucraniana? A comunidade ucraniana no Brasil mais ou menos 450, 500 mil ucranianos brasileiros de origem ucraniana. Mas isso lá em Prudentópolis e fora? Isso é de todo o Brasil. Todo o Brasil. Mas centro de concentração de comunidade ucraniana é um estado de Paraná. Do Paraná. Cidade de Curitiba, Prudentópolis, União da Vitória e outros municípios. E eles estão ligados à agricultura, serviços? Eles ligados principalmente para a agricultura, serviços. Mas também tem engenheiros, tem outros. Há um intercâmbio entre estudantes brasileiros que vão estudar na Ucrânia ou não? Se tem os homens, jovens brasileiros que querem estudar na Ucrânia. Por exemplo, neste ano só nós enviamos 10 brasileiros para estudar nas universidades de Kiev, de Dnipropetrovsk. E em que especialidade, o senhor lembra? Por exemplo, na cidade de Dnipro, agora nome Dnipro, não Dnipro agora nome. E na especialidade de medicina. Medicina? Medicina, sim. Vocês têm uma importância na área médica também? Não? Sim, a Ucrânia é conhecida na importância da área médica. Temos escolas de medicina muito fortes. Um tema que eu não falei, mas eu não posso deixar de levantar, na área de inovação e na área de invenção, os ucranianos têm uma participação significativa ou não?
Na Ucrânia temos, como disse, nós temos base científica muito desenvolvida no nosso país. Por isso temos centros de pesquisa muito fortes e temos inovações, agora principalmente na tecnologia da informação, Ucrânia muito conhecida na Europa. Ah, é? Sim. Você vê, boa informação que nós não sabíamos. Bem, o nosso programa está chegando ao final. Eu quero agradecer a presença do cônsul Valery Gregorash, que foi o nosso anfitrião para essa viagem até a Ucrânia. Esse programa foi produzido pelo Pedro Rafael, na parte esportiva produzido pelo Sérgio de Oliveira, que é o nosso especialista em esporte e que dirige esse programa, e também pelo nosso mentor, que é Alberto Luchetti, que é o homem que inventou a AltV. É graças a eles que esse programa está indo ao ar. Se você perdeu esse programa, você gostou, você indo ao YouTube, você vai poder reassisti-lo. E aí, a partir da semana que vem, 16 horas de sexta-feira, nós traremos um outro cônsul para falar de um outro país. E com esse mergulho em culturas diferentes, nós aprendemos, eu e vocês, a respeito de países que nós, infelizmente, não conhecemos. Muito obrigado e até a próxima sexta-feira, às 16 horas.